quilting livre é a parte mais divertida na hora de fazer quilts, na minha opinião. E hoje eu vou te ensinar a regular a sua máquina de costura doméstica para você poder quiltar qualquer padrão que você quiser de quilting livre. E o melhor, não importa qual máquina de costura você tenha doméstica, se você seguir o que eu vou te ensinar aqui, todo o passo a passo, você vai conseguir deixar ela prontinha para o quilting livre. Eu sou Priscila Cerato, artista têxtil, quilter designer, e meu propósito nesse canal é te ensinar patchwork moderno e quilting livre de uma forma simples, fácil, descomplicada, com liberdade e autenticidade. O quilting livre é uma das etapas importantes no processo de fazer quilts. É uma costura que a gente faz em cima do nosso sanduíche para poder unir as três camadas. Camada de trás do nosso quilt, do meio, que é a manta, e o topo, que é o nosso patchwork ou um tecido simples como esse aqui. E é esse desenho livre que a gente faz com a costura que é o quilting livre. Ele une essas três camadas e, além disso, adiciona muito mais interessância no nosso quilt, fica muito mais divertido, adiciona textura, mais cor. Então, a gente pode trabalhar o quilting livre de forma bem intencional para deixar os nossos quilts ainda mais lindos, ainda mais coloridos e ainda mais fofinhos. Quiltar na máquina doméstica é muito simples e hoje eu vou te ensinar o que você vai precisar para deixar ela prontinha para o quilting livre de uma forma super simples, tá? E não se preocupe, a máquina que você tiver vai ser o suficiente para você conseguir resultados incríveis no quilting livre. Para fazer quilting livre na máquina doméstica, você vai precisar de um pé calcador para quilting livre. Hoje, as máquinas vêm com um pezinho para quilting livre, geralmente, principalmente essas máquinas que tem, como essa minha aqui, Confidence Quilter, ela, né, já vem com um pezinho calcador. Mas caso sua máquina não seja desses modelos de quilting, ou seja, uma máquina mais antiga, você encontra esses pés para comprar separadamente. Existem vários modelos no mercado. Eu tenho aqui 3 modelinhos diferentes que eu comprei para testar. Comprei não, esse veio, né? Esse aqui veio. E eu comprei este daqui, que é o mais comum. Acho super fácil esse aqui. E esse aqui, mas eu não me atentei na hora de comprar para o modelo de máquina. Ele não coube aqui na minha máquina. Então, quando você for comprar, observa se vai estar escrito que é pé calcador para quilting livre universal. O que significa isso? Que ele vai servir para qualquer máquina doméstica. Pé calcador para máquina doméstica, tá bom? Porque tem também para máquina industrial. Então, assim, qual que é a diferença de cada um? Nenhuma, basicamente. Vai muito da sua preferência, tá? Eu prefiro pezinhos assim que sejam em acrílico ou que tenham essa boquinha assim um pouco maior, porque fica mais fácil da gente enxergar o trabalho aqui na máquina, tá? Então, vai de preferência mesmo. Por isso que eu compro assim diferentes pezinhos para testar. Além do pezinho calcador, a gente vai precisar regular a nossa máquina para ela poder conseguir quiltar. Para fazer o quilting livre, o que acontece? A gente precisa que esses dentinhos da máquina não puxem o trabalho, né? Porque quando a gente está costurando reto, os dentinhos, eles ajudam, eles vão guiando o tecido, né? No quilting livre, a gente não quer que isso aconteça. A gente precisa que, quando a gente aciona o pedal para costurar, a gente precisa que essa agulha bata no mesmo ponto. Quem tem que guiar o tecido, o trabalho, somos nós com as nossas mãos. Então, a gente precisa que esse trabalho fique livre. Como que nós vamos fazer isso? Bom, para máquinas como a minha, que é um modelo, né,
que já tem esse recurso de quilting, ela existe aqui embaixo, quando eu tiro essa tampa aqui, um botãozinho ali atrás que faz os dentes abaixarem. Então, se a sua máquina for assim, você vai fazer isso, vai abaixar os dentes da sua máquina. Se a sua máquina não tiver esse recurso de abaixar os dentes, eu vou te ensinar um super truque que vai acabar com seus problemas, você vai poder quiltar, seja lá que máquina você tiver. Para regular a sua máquina, primeira coisa, liga a máquina, tá? Vem aqui no comprimento do ponto, tá vendo? A minha é aqui. Você vai colocar aqui, ó, no 0, vai zerar, tá? Aqui. Aqui, no ajuste de tensão do ponto, eu vou deixar no automático, tá? Já tô com a minha linha aqui, passadinha. Você vai passar a linha normalmente, como se fosse costurar reto. E só vai fazer esse ajuste, tá? Colocar aqui no 0, no comprimento do ponto, tá bom? Passa a linha, deixa a tensão no automático. E antes da gente mudar o pé calcador da máquina para o de quilting livre, eu quero te mostrar o que vai acontecer agora que a gente deixou aqui zerado, tá? No comprimento do ponto. Então, pega um retalhinho de tecido, qualquer pedacinho de tecido que você tiver, para você fazer o teste aqui comigo. Eu peguei aqui um pedacinho de algodão cru dos meus retalhos. E agora, posiciona ele aqui normal, como se você fosse costurar reto. Ah, outro detalhe importante, ativa aqui a parada de agulha, tá? Se a sua máquina não tiver o recurso de parada de agulha, não tem problema. Você só vai ter que ter o cuidado na hora do quilting de, no momento que você estiver quiltando e você for parar de quiltar, você abaixa a agulha, tá bom? Então, aqui, vamos fazer o teste? Lembra que já está regulado aqui em 0, tensão da máquina está no automático. Vamos ver o que vai acontecer? Olha lá. O dentinho, ela tá batendo no mesmo lugar. Tá vendo? Por quê? Porque o nosso ponto aqui tá sem comprimento. Então, é isso que a gente precisa. Ó, ela até vai bem pouquinho, tá vendo? Mas não puxa o tecido. E é isso que a gente quer. Agora, a gente vai trocar o pé calcador. Vamos colocar o pezinho de quilting livre. E aí, você já prepara um sanduíche para testar o quilting. Antes de trocar o pezinho, olha só, dá uma olhada. Tá vendo como ela puxa muito pouquinho? Fica quase tudo, o ponto fica bem juntinho, tá? É assim que tem que ser, assim que a gente vai deixar a nossa máquina. Na máquina industrial, eu consigo zerar. A minha máquina não tem opção de 0 aqui, então por isso que ela ainda, tá vendo? Ela vai costurando, puxando bem pouquinho, o ponto fica bem pequenininho, mas tem máquinas que tem o 0, inclusive as máquinas industriais têm, tá? E aí, quando a gente coloca no 0, ela vai ficar batendo no mesmo ponto. Para trocar o pé calcador, é só você tirar na minha máquina, eu vou desparafusar aqui, ó. Vou tirar todo o pezinho. Agora eu vou colocar o meu pezinho de quilting. Para colocar o pezinho de quilting, abaixa a agulha primeiro. Deixa ela baixinha aqui. E aí você vem com o pezinho. Levanta aqui, né? Ó, o meu já está levantado. Acho que eu abaixei muito a agulha. Aí. Deixa ela bem baixinha, tá? Aqui. Encaixa. Parafusa de novo. Importante, tá vendo que esse bracinho aqui, ó, do pezinho, ele tá acima desse parafuso aqui
da agulha, tá? A gente quer que fica assim, por quê? Ó, agora eu vou abaixar meu pé, abaixei. A hora que a gente começar a quiltar, a agulha vai subir, ó, e aí ela pega lá em cima, ó, levantando o pezinho de quilting e vai descer. Então, ele vai fazer esse movimento, ó, de sobe e desce, tá bom? Então, isso é importante. Esse bracinho tem que ficar acima dessa haste da agulha aqui, tá? Vou levantar aqui de novo para poder passar a minha linha. A agulha que eu tô usando aqui é a agulha 14, tá bom? Como no quilting a gente trabalha com 3 camadas, né? É um sanduíche grosso, a agulha 14 funciona super bem. Mas já testei com a 12 e também funcionou muito bem. Na minha máquina industrial eu uso só a 12. Pronto, tá tudo pronto pra gente fazer o nosso teste. Agora vamos pegar o nosso sanduíche para testar o quilting. Se essa for a sua primeira vez no quilting livre, vou te mostrar aqui como fazer um sanduichinho rápido, tá? Aqui eu tenho algodão cru. Geralmente eu gosto de fazer esses sanduíches com algodão cru para testar o ponto e tudo, né? Quando eu quero fazer testes mesmo. Mas se você estiver regulando a sua máquina já para um trabalho, né, para quiltar um quilt, eu sugiro que você já faça o seu sanduíche usando o mesmo tecido que você está usando no quilt, tá bom? Porque cada tecido tem uma espessura diferente. Então, a gente tem tricolines mais finos, tricolines mais grossos, e isso influencia na hora da regulagem do ponto. Então, sempre que for fazer teste para quilt, você vai usar os mesmos tecidos do seu quilt, tá bom? Aqui é só o nosso teste para a gente ver se vai funcionar a regulagem da máquina. Então, coloca um tecido embaixo, manta, aqui eu tô usando uma manta R1. O que é manta R1? É a manta que vem colinha só de um lado, então esse lado, ele tem cola. Este lado de trás não tem cola. Então, tecido, manta e outro tecido, tá bom? Como essa manta é uma manta R1, se eu passar o ferro aqui, esse tecido de cima vai ficar bem coladinho. A manta que a gente mais encontra por aí nas lojas, principalmente se você mora em uma cidade pequena como eu, você vai encontrar a R1 e a R2. Qual que é a diferença da R1 para a R2? A R1 tem cola só em um dos lados, a R2 tem cola em cima e embaixo, tá? Aqui tanto faz a manta que você tiver aí, você usa. Você pode até testar com feltro, tá? O feltro funciona bem como manta para quilt. Já fiz diversos quilts usando feltro. E vamos para a máquina de costura. Nem vou passar aqui, tá? Já vou desse jeitinho mesmo, que é só um teste pra gente ver se esse truquezinho que eu tô te ensinando aqui do comprimento do ponto vai funcionar. Vamos ver se a gente vai conseguir quiltar. Pego meu sanduíche, posiciono, ó, tá vendo que minha linha tá aqui em cima, ó, acima do pezinho calcador. Deixa assim por enquanto. Posiciono o sanduíche aqui embaixo. Agora, eu vou segurar a linha aqui, abaixo e subo. E vou puxar, pode até vir daqui, vou puxar a linha de baixo aqui pra cima, ó. Puxei, tá vendo? Puxei. E essa linha que tava aqui da agulha pra cima, eu também puxo ela aqui pra baixo. Vamos deixar todo mundo aqui embaixo do pezinho calcador e no topo do nosso mini quilt. Abaixo a agulha, verifico aqui se eu tô com a parada de agulha acionada. Se a sua máquina não tiver, não tem problema. Abaixa a agulha. E para começar o quilting, eu gosto de dar 3 pontinhos no mesmo lugar. 1, 2, 3. Pronto. E agora vamos quiltar normalzinho. Detalhe que até eu esqueci, ó. Abaixa o pé calcador, tá? Aqui o meu ponto tá frouxinho, porque eu tinha esquecido de abaixar o pé calcador.
Mas olha lá o ponto, que lindo, gente. Tá perfeito. Pode cortar essa linha aqui. É importante testar vários movimentos, tá? Movimentos circulares, movimentos curvos, movimentos retos, para você ver se a regulagem do ponto tá bonita, né? Se não tá repuxando. Já já a gente vai olhar ali no avesso. Vou quiltar só mais um pouquinho aqui. Vamos ver como que tá o nosso ponto. Mas olha só. Ó, aqui também, para finalizar, levanta a agulha, levanta o pé, puxa aqui, pega a linha aqui de cima e puxa ela, ó, até a de baixo sair aqui pra cima, ó. Ela sai meio torcidinha, mas aí é só você puxar ela. E aí ela não tem perigo de desmanchar o seu quilting, tá? Pronto, olha, gente, em cima ficou perfeito. Detalhe, aqui eu usei uma linha 100% algodão, mas você pode usar a linha trilobal, né? Aquela linha para bordado, que geralmente a gente usa. E vamos ver aqui atrás, ó. Tá vendo? Aqui ainda tá repuxando um pouquinho, a gente pode trabalhar a tensão do ponto. Mas assim, pra mim, tá perfeito, tá? Isso aqui é muito comum acontecer no quilting, mesmo que a gente regule a tensão, esteja perfeita, algum lugar ou outro vai acontecer essa tensão da linha de baixo na hora de fazer as curvas, tá bom? E ficar desse jeito, é normal. Eu não fico muito apegada, né, à questão da tensão da linha aqui de baixo, se ela não tá embolando, se ela tá bonitinha, ó. Você pode perceber que tem lugares que ela tá bem certinha, ó. E outros lugares, quando eu faço curvas, que ela dá uma repuxada maior. Então, pra mim tá ótimo isso aqui, tá super bem regulado, mas caso tiver linha frouxa em cima, linha frouxa embaixo, é só você regular a tensão do fio. É bom, às vezes, quando estiver regulando a tensão, usar uma linha de cada cor, uma linha de uma cor numa bobina e outra linha de outra cor aqui no retrós, para você poder regular direitinho. Mas eu sempre quilto assim, com a minha máquina no automático, só regulando o comprimento do ponto para 0, e super funcionou. E aqui eu vou te dar uma dica de ouro, tá bom? Eu tô usando aqui a mesma linha na bobina, tá? Mas eu, quando vou quiltar os meus quilts, eu não fico trocando a linha da bobina, tá? Não uso a mesma linha que eu tô usando no topo aqui na bobina. Eu uso a linha de alta rotação. A gente encontra essa linha em cones grandes, vou deixar a foto aqui para vocês verem, ou aquela linha para bobina de máquina de bordar. Gente, essa dica, ela é assim, maravilhosa. Eu demorei anos para descobrir que se eu usar essa linha na bobina, a de alta rotação, os meus problemas com linha arrebentar acabaram. E eu faço isso tanto na máquina doméstica quanto na minha máquina industrial.
eu não sou a doida neurótica com linha, tá? Eu não preocupo em ter a mesma linha que eu tô usando no topo, na bobina. Eu sou uma pessoa muito prática, então eu prefiro ter uma linha só na bobina e só ir trocando a linha do topo, tá? E foi o jeito que deu muito certo pra mim, colocar essa linha de alta rotação na bobina, tanto quando eu tô quiltando aqui na máquina doméstica, quanto na máquina industrial. E eu quilto com qualquer linha que eu quiser, com as linhas metálicas, né, que geralmente arrebentam muito fácil, com linha de viscose que arrebenta mais fácil ainda, e eu não tive mais problemas com linha arrebentando. A única coisa que eu tenho que regular é a tensão, né, porque cada linha é uma linha, tem linhas mais finas, linhas mais grossas. Então, à medida que eu troco a linha de cima, eu regulo a tensão do ponto, mas a da bobina é sempre essa linha de alta rotação. Essa aqui é a linha de alta rotação. Ela parece uma linha de algodão, ela é mais grossinha, tá? Ó, ela é mais grossa. E aí, o que eu faço? Eu coloco ela na bobina e coloco a linha que eu quiser aqui em cima. Agora que eu já te ensinei como preparar sua máquina para o quilting livre, deixar ela prontinha, é só sentar e quiltar. Vocês viram que simples que é, não tem segredo nenhum. E seguindo essa dica de colocar o comprimento do ponto no zero, você vai poder quiltar com a máquina que você tiver. Bom quilting e até o próximo vídeo!